Bom dia a todos. Meu nome é Edson Souza da Silva, moro em São Luís do Maranhão, no bairro do Coroadinho, Vila dos Frades, e quero contar um pouco da minha experiência, de como eu descobri não uma nova verdade, mas a verdade que a igreja tem jogado por terra. Muito bem, fui ancião administrativo da igreja durante um período aí de 7 anos, mas quando eu estava com 1 ano e meio mais ou menos na cidade da igreja, eu comecei a ter algumas dúvidas sobre a questão da Trindade. Comecei a estudar algumas coisas, mas quando chegou no finalzinho de 2008, eu tive um contato com uma palestra do irmão Silas, falando sobre ecumenismo. E depois que eu ouvi essa palestra, me levantou mais a curiosidade de pesquisar o que era isso, por que estava acontecendo. E durante esses estudos, durante esse período de 3 anos e meio que passei estudando esse assunto, somente esses assuntos, eu cheguei a uma conclusão que a nossa igreja, a igreja de 27º dia, ela tinha perdido o rumo, tinha perdido a direção. E eu percebi que pelas profecias que a gente via na Bíblia, no livro de Ellen White, a igreja ela não tinha mais volta. Então, eu resolvi aí então tomar uma decisão. E qual decisão é essa? É de seguir a verdade que foi fundada pelos nossos pioneiros. E quando nós chegamos no ano de 2010, me tiraram da liderança da igreja. E eu passei 2 anos fora da liderança da igreja. Durante esse período, eu tive algumas dificuldades pelo fato de eu ser rejeitado pela liderança, pelos irmãos, pelo pastor, né? As pessoas não falavam comigo, eu entrava na igreja e saía com a minha família, parecia que eu era um leproso, uma pessoa diferente, né? Parecia nem que eu nem era da igreja. Mas bem, então durante esses 3 anos eu tive uma provação tremenda, eu tive muita dificuldade, a um ponto de pensar em desistir da mensagem, achar que a mensagem não era verdadeira pelo fato das pessoas rejeitarem e não quererem saber. Então eu resolvi nesse período botar Deus à prova. E orei a Deus e pedi para que Ele me dissesse se essa mensagem de fato ela fosse verdadeira, fosse verdade. Ele teria que me dar fruto. Eu teria que ter êxito, teria que pregar e ter êxito. E passou pouco tempo, nesse período de 2 anos. Passou pouco tempo. Quando estava findando os 2 anos, o pastor, ele veio visitar-me na minha casa. Quando ele chegou para me visitar, ele fez uma pergunta. Na verdade, ele não fez uma pergunta, ele disse para mim, irmão, eu vim aqui lhe visitar porque o senhor sabe, a igreja, ela precisa de você, precisa do seu trabalho. E eu respondi para o pastor o seguinte: pastor, eu estou disponível a trabalhar na igreja, sempre estive disponível a trabalhar na igreja. E ele disse o seguinte, ele disse que tinha um problema, e o problema era justamente a questão de eu não crer nas doutrinas da igreja, da forma que a igreja então estava pregando, já agora com a nova teologia. E eu disse para ele, pastor, eu vou estar disponível para ajudar a igreja, mas eu só vou poder ajudar a igreja se vocês me aceitarem do jeito que eu creio, da forma que eu creio, da forma que a Bíblia nos mostra, da forma que os livros de profecia têm nos mostrado. Então, se vocês permitissem que eu trabalhe na igreja da forma que eu creio, eu vou estar trabalhando. Mas até então, nesse período, desses 3 anos e meio que passei estudando, eu não pregava o assunto diretamente para ninguém, assim. Pregava, às vezes falava para algum irmão, mas ainda não pregava. Não pregava no púlpito, não falava desses assuntos. E ele me perguntou, irmão, mas você prega o assunto, já pregou no púlpito? Eu digo, não, pastor, eu nunca preguei. Eu pregava em várias igrejas, aqui em São Luís mesmo, preguei nas igrejas quase tudo, mas nunca tinha pregado o assunto, nunca tinha falado sobre o assunto. Então ele disse, olha, se você não prega o assunto, não tem problema. Você pode crer no que você acredita, você não tem problema nenhum. O problema é você não pregar, não divulgar o assunto. E eu disse para ele, não, tudo bem, pastor, eu não prego, eu não falo, só que eu não vou mudar a minha posição. O certo é que quando começou o ano, isso foi no final do ano, quando começou o ano,
estava lá no sábado sentado e, para minha surpresa, leram a ata e eu estava lá como diretor de Lar e Família. E me botaram como diretor de Lar e Família. O ano seguinte, já fui novamente eleito como primeiro ancião administrativo da igreja. Então, irmãos, Deus ele trabalhou de uma forma que hoje eu fico pensando e não consigo compreender, mas Deus é maravilhoso. Então, durante esse período que me botaram como acionato da igreja, eu aproveitei para reconquistar a amizade de todos os irmãos novamente. Então, nesse período que eu passei, que foi mais 2 anos na liderança nacional da igreja, esse período eu reconquistei a amizade de alguns irmãos, E então comecei a pregar a mensagem. E quando eu comecei a pregar essa mensagem, aí sim, aí começou-se a perseguição. E durante esse período eu tive, com a graça de Deus, eu tive alguns êxitos, né? Consegui trazer algumas pessoas para a verdade, para esse ministério, para as verdades que Deus então tem estabelecido através dos pioneiros. Então as pessoas ali começaram a crer, começaram a acreditar, e começamos juntos a estar estudando. E quando chegou aí no final de 2013, a gente tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão de deixar o acionato, deixar o cargo, deixar tudo, porque não estava mais dando para reconciliar o que eles pregavam, o que eles falavam, o que eles queriam com o que eu cria. Então resolvi deixar o acionato. Então nesse período aí comecei então fazer então um trabalho mais acessível, mais extenso, e comecei a pregar a mensagem no púlpito da igreja. Então subi umas 2 vezes na minha própria igreja e preguei a mensagem. Então essa mensagem Deus ele trabalhou de tal forma no coração de algumas pessoas, e quando chegou no começo de 2014, no final de 2013, já nos últimos mesinhos ali, no mês de dezembro, nós fomos expulsos da igreja, eu e mais 22 pessoas. Fomos expulsos da igreja. Então eu observo que Deus ele é tão maravilhoso que a oração que eu tinha feito a Ele, Ele respondeu de uma forma tranquila. Então nesse período aí que a gente saiu, que a gente foi expulso, e que eu saí da igreja, antes aconteceu algo interessante. A igreja ela fez o evangelismo no mês de julho, que é o evangelismo do Calebre, né, que geralmente faz na igreja. Então nesse evangelismo lá que eles fizeram, batizou algumas pessoas. Então o pastor com os irmãos se reuniram e disseram: vamos mandar esse Nilson para lá para tomar conta do grupo. Irmãos, e conversaram comigo, perguntaram se eu queria ir. Eu disse: não, vou, tudo bem, vou para lá tomar conta do grupo lá. E fui. Irmãos, e lá eu continuei pregando a mensagem. Então as pessoas que já estavam lá, com as que vieram da igreja, graças a Deus, todos hoje eles crêem da forma que os pioneiros criam. Então, Deus, quando eu comecei a divulgar, o pastor, ele dá forma 2 vezes no grupo. Quando ele soube que eu estava pregando uma mensagem diferente do que a igreja pregava, ele veio me visitar. Então, quando ele chegou aqui em minha casa, para me visitar, ele chegou e falou: irmão, eu vim aqui porque eu estou sabendo que o senhor está pregando algumas coisas no grupo aí, né, algumas coisas que a gente sabe que a igreja não prega e tal, que é contra os princípios da igreja. E o senhor sabe que essas doutrinas aí a gente não pode pregar, e eu estou sabendo que o senhor tá liderando aí um grupo. Aí eu disse: pastor, de fato, eu estou pregando algumas coisas, só o que eu estou pregando são o que está escrito na Bíblia e nos livros de profecia. Então eu não vejo nenhum problema de eu pregar esses assuntos, né? Aí ele disse: irmão, mas você sabe que tem um assunto aí, trindade, sabe que a igreja ela prega, né, 3 deuses, né, são coeternos e tal. Eu digo: pastor, mas eu não creio nisso, porque a Bíblia, nem o livro de profecia não me apresenta isso. Então eu não posso pregar de uma outra forma, eu não posso mostrar uma outra forma para as pessoas. Ele disse: irmão, você sabe que isso pode causar a sua expulsão da igreja. E eu disse: tudo bem, pastor, não tem problema. Não tem problema. O que importa para mim, pastor, não é estar escrito no livro da igreja, mas é estar escrito no livro do céu. E ele não quis muito o assunto. Ele disse: olha, irmão, você vai ser expulso, não tem jeito. Você não quer se retratar, você não quer voltar atrás. Eu digo: não, a mensagem de Deus é essa. E quando ele foi saindo da minha casa, ele perguntou para mim assim: irmão, e o grupo? Eu digo: pastor, o grupo lá, ele crê da mesma forma que eu creio, todos que estão no grupo. E ele diz: olha, então,
todos eles vão ser expulsos junto com você. Eu digo, tudo bem, pastor, não tem problema. Só que ele não expulsou a gente imediatamente. Ele, nesse intervalo aí, ele visitou todos os irmãos individualmente, todos eles que estavam frequentando o grupo comigo, e andou dando os materiais, alguns DVDs e tal, para que os irmãos estudassem. Mas os irmãos estiveram dando uma olhada e viram que era a mesma coisa que a gente já tinha estudado. Os argumentos são os mesmos, querendo defender a posição deles. O certo é que, graças a Deus, que quando nós chegamos aí, agora, em 2014, no mês de maio, nós tomamos uma decisão. Na verdade, antes, né, 12 meses antes, nós estudamos sobre a questão do batismo e vimos que haveria uma necessidade de nós nos batizarmos novamente, por questão de termos batizado da forma incorreta. Então chegamos à decisão que teremos que nos batizar. E aí entramos em contato com o nosso irmão Silas e marcamos para que ele viesse. E aí a gente marcamos aí que ele viesse no dia, ele veio no dia 23 de maio de 2014. E quando chegou no dia 24, foi no sábado à tarde, nós, graças a Deus, batizamos. Tivemos algumas provações, tivemos alguma dificuldade durante esse período aí que marcamos o batismo, porque o propósito de Satanás é fazer com que isso não aconteça. É fazer com que isso possa prejudicar a nossa fé, a nossa perseverança. Mas graças a Deus todos nós permanecemos fiel. E quando chegou no dia 24 de maio, nós descemos a água. E o grupo, graças a Deus, batizamos 23 pessoas. Sendo 20 do grupo, do meu grupinho mesmo, e 3 pessoas que vieram de um outro grupo. Mas que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, porque nós tivemos êxito, né? Eu tive uma prova concreta de Deus que a mensagem ela é verdadeira. Deus ele deu fruto e continua dando fruto. Temos muita gente ainda estudando, irmãos, muita gente. Tem muitas pessoas que estão dando estudo. E eu acredito que antes do final do ano nós teremos muita gente ainda para batizar em nome de Jesus. Então, queridos, todos que estão ouvindo essa mensagem, todos que estão sendo passar essa mensagem, que ainda tem dúvida, não tenho dúvida, é uma mensagem de Deus. Deus ele estabeleceu essa mensagem pelos seus pioneiros, através de nossa serva Ellen White. Então a igreja está tentando desviar isso de todas as formas. Na verdade, ela está querendo tirar da mente da gente aquilo que é certo para pôr o que é errado. Então, queridos, vamos estudar. O segredo para descobrirmos a verdade é estudar. Vamos examinar toda a Bíblia, os livros de profecia. Vamos, irmãos, botar todos os materiais a limpo. Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos tirar todos os questionamentos. A Bíblia ela é clara. A Bíblia ela não deixa dúvida. Então, basta nós orarmos, pedirmos a orientação ao Espírito Santo de Deus e Ele nos capacitará para que possamos entender. Então, bom dia a todos, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender toda a sua mensagem em nome de Jesus. Amém.